Bom dia. Vamos dar início à nossa reunião. Gostaria de cumprimentar os professores online, professor Laudelino e professora Ângela, cumprimentando a todos. Olha o sorriso do Sérgio Ribeiro. Bom dia, professor. Bom dia, chefe. Bom dia, bom dia. Então vamos começar. Hoje nós vamos ter o prazer de ouvir. Eu vi essa apresentação do Gustavo lá na Sogesp, achamos muito interessante e trouxemos aqui para a nossa reunião. Falar sobre deficiência enzimática da suprarrenal e o hiperandrogenismo de causa suprarrenal. Diagnóstico e tratamento. Agradecer ao Gustavo, no meu nome, nome do Nilson também, por estar aqui conosco. Obrigado, viu? Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui sempre, né? Obviamente, às vezes do lado de lá e às vezes do lado de cá. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito desse assunto que, como vocês vão ver, é um assunto que, embora pareça assunto raro, é um assunto mais comum no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer o professor Baracá, o professor Nilson, pelo convite, e também agradecer a equipe da Ginecoendócrina, né, o professor José Maria, a professora Silvia, e todos os assistentes mais jovens, né? A Giovana Mafazioli, o Edson, a Vanessa, a Renata e a Carol Panoni, que nos dão um suporte muito grande para a gente fazer com que esse setor ande de acordo, né? Ande bem. Então, a gente vai falar um pouquinho... Passo para cá. Perfeito. Então, a ideia é falar um pouco a respeito da deficiência enzimática da suprarrenal, também conhecida como hiperplasia adrenal congênita, e também... E a gente vai falar um pouquinho a respeito do hiperandrogenismo de causa suprarrenal. Então, nós sabemos muito bem que, na mulher, os dois principais fontes de androgênio são exatamente o ovário, nas células da teca interna, e a suprarrenal. E nós sabemos também que os principais hormônios, os principais androgênios que são produzidos por esses dois órgãos são a testosterona, a androstenediona, o sulfato de dihidroepiandrosterona e a dihidroepiandrosterona. Nós sabemos que muitas e muitas vezes, em algumas situações, por disfunção ou hiperfunção, você pode ter um quadro de hiperandrogenismo. Hiperandrogenismo é uma situação em que você vai ter uma ação ou uma produção aumentada de androgênio no corpo feminino. E isso vai gerar uma série de problemas. Então, se você der uma olhada geral a respeito de quais as causas de hiperandrogenismo, você vai ter esse grande quadro aqui, em que 75% ou mais dos quadros de hiperandrogenismo são devido à síndrome dos ovários policísticos. E aqui começa um pouco da importância que eu estava falando, porque, na verdade, se você for ver, a terceira causa mais frequente de hiperandrogenismo, de hirsutismo na mulher, é exatamente a hiperplasia adrenal congênita. Então, o hirsutismo idiopático vem em segundo lugar, e há outras coisas mais raras, como, por exemplo, tumores secretores de androgênio, ou mesmo drogas exógenas, as substâncias exógenas, corresponde por uma parcela um pouco menor. Outra coisa que eu digo que é a hiperplasia, ou então chamada hiperplasia, o professor não gosta que fale hiperplasia, mas das deficiências enzimáticas da suprarrenal, ela é tão importante que, só para vocês terem uma ideia, ela faz parte do painel básico do teste do pezinho. Então, ela é uma situação bastante comum, né? Então, ela é uma situação bastante comum em que a gente tem que rastrear essa situação. E quando a gente fala de deficiência enzimática da suprarrenal, basicamente a gente vai pensar sobre a 21-hidroxilase. Então, nós sabemos muito bem que a 21-hidroxilase ela é codificada por um gene que é o CYP21A2, e ele, pelas particularidades estruturais dele, ele tem uma tendência de ter mutação. Basicamente porque do lado dele tem uma sequência bastante semelhante, que é o CYP21A1, que ele é um pseudogene.
Então, quando ele vai fazer a disjunção, ele se confunde e, a partir dali, você tem uma área no genoma da paciente, dos pacientes, ou então das pessoas humanas, né, que ela é mais sensível à mutação, ela é mais suscetível a mutações ou variações genéticas. Então, por isso, é que ela corresponde a cerca de 95% de todos os defeitos enzimáticos da suprarrenal. E quando a gente fala de defeitos da suprarrenal, a gente normalmente utiliza esse nome de hiperplasia adrenal congênita, ou deficiência enzimática da suprarrenal. Qual é o grande problema? A da 21-hidroxilase, ela é uma doença monogênica, que é exatamente a modificação nesse gene que eu falei para vocês, e ela é autossômica recessiva. E tem uma tendência de os filhos carrearem mutações. E nós vamos ver também, ou então nós vamos falar muito brevemente, que existem uma série de mutações, e especificamente nesse gene, existe o que a gente chama de uma boa relação genótipo-fenótipo. O que significa isso? Significa que existe a possibilidade de se mapear o tipo de variação genética e se correlacionar isso com o grau de gravidade que tem a perda da função dessa enzima. E como eu disse para vocês, ela é bastante comum para uma doença genética, né? Uma doença genética que, dependendo do grupo onde ela está, ela atinge 1% da população. Então, assim, isso para doença genética é bastante. Perfeito. E quando a gente vai pensar na deficiência de CYP21, da 21-hidroxilase, a gente lembrar que é uma doença autossômica recessiva, como eu disse. E, basicamente, o defeito que ela vai provocar é o quê? É um defeito na esteroidogênese da suprarrenal. Então, nós sabemos que ela tem duas formas. Uma forma clássica, que a gente sabe que é a chamada, é a mais grave, né? Ela está presente desde o nascimento. E, normalmente, ela é dividida em duas formas. Uma forma que é a perdedora de sal, e aí a gente precisa, assim, ficar muito atento, porque nós, como ginecologistas, se eventualmente a gente fizer um parto de uma paciente, de um bebê, que ele tenha genitália ambígua, ou genitália atípica, né, como a gente modernamente chama hoje, imediatamente a gente precisa conversar com o pediatra, por quê? Porque ela pode, sim, ter uma forma clássica perdedora de sal. E o que significa isso? Ela tem alguns defeitos de controle hidroeletrolítico e se a gente não intervém rapidamente, essa criança pode morrer dentro de 6 horas, mais ou menos. E a virilizante simples? A virilizante simples, basicamente, essa menina vai ser submetida a altos níveis de androgênios durante o período de vida fetal e ela vai androgenizar ou então subvirilizar uma genitália feminina. E para a gente, ginecologista, o que a gente mais vê é a forma não clássica. Então, a forma não clássica, nós vamos ver que é um quadro um pouco mais leve, que normalmente tem o aparecimento mais tardio na vida da pessoa. Então, o que ela é associada? Pubarca precoce, hirsutismo, acne, abortamento e distúrbio menstrual. E ela se parece bastante com SOP. Perfeito, mas principalmente a gente fala com os alunos, fala assim, com os residentes, né? Meu Deus, eu nunca vou lembrar desse negócio, 21-hidroxilase, esteroidogênese, porque é muito complexo, eu não vou lembrar de nada disso. Então aqui, só para a gente explicar de uma maneira um pouco mais clara, essa daqui é a esteroidogênese suprarrenal. Lembrar que no ovário acontece um outro tipo de esteroidogênese que se parece em alguma parcela com isso aqui, mas isso aqui é o que acontece na suprarrenal. Então, basicamente, a partir do colesterol, por meio de passagens bioquímicas mediadas por enzimas, você vai basicamente formar os esteroides. Então, do colesterol, sob a ação dessa enzima aqui, que normalmente são enzimas que ela retiram carbono ou então adicionam hidroxilas, você vai basicamente fazer essas passagens bioquímicas e vai transformar nos hormônios. Então, o colesterol, ele sofre a ação dessa daqui, que é a 20-22-liase, ela remove 2 carbonos nessas posições aqui, e basicamente ele vira pregnenolona. A pregnenolona, ela é conhecida como a mãe de todos os esteroides, porque a partir daqui, você vai ter o que a gente chama de delta 4 e delta 5 para formar os outros esteroides. Os esteroides sexuais, os glicocorticoides e os mineralocorticoides. Então, o grande problema acontece exatamente quando você tem alguma deficiência nessas enzimas que fazem a mediação dessas passagens. E, especificamente, o que a gente vai focar aqui na nossa aula hoje
é exatamente essa passagem aqui da 21-hidroxilase. Por quê? Pelo fato que eu falei para vocês que aquele gene que codifica a enzima, ele tem aquela tendência a ser mutado, quando você tem um bloqueio total ou parcial da 21-hidroxilase, você vai bloquear essa passagem que a gente está vendo aqui. E a partir do momento em que você bloqueia essa passagem, você começa a promover o acúmulo do precursor. Então, quando você tem a deficiência da 21-hidroxilase, a primeira coisa que você vai ter vai ser um acúmulo da 17-hidroxiprogesterona e da própria progesterona. Certo? E aí, quando a gente tem um acúmulo dessas duas substâncias, do precursor, como essa enzima aqui, que é a 17-20-liase, ela está funcionando normalmente, você vai ter um desvio da esteroidogênese e vai promover mais produção de androgênio. E isso, para a menina, durante a vida fetal, é complicado. Por quê? Porque a gente sabe se uma menina androgenizada, ela vai começar a desenvolver alguns problemas. Então, esse é o problema número 1, porque vai alterar a genitália dela, pode ter diferentes graus de masculinização. E a depender do grau de comprometimento dessa enzima, você também vai ter problemas na produção de glicocorticoide e também de mineralocorticoide, que é exatamente o que acontece no bloqueio da forma clássica, que bloqueia a aldosterona e tem a forma perdedora de sal. Perfeito. Então, agora a gente vai falar especificamente, isso aqui é um grande mundo, né? A gente vai falar basicamente a respeito do diagnóstico e do tratamento na fase pós-puberal, que é o que nos interessa como ginecologista. Isso aqui, como eu disse para vocês, tem um mundo, né? Tratamento pré-natal, diagnóstico pré-natal, tratamento pós-natal, correção cirúrgica, mas isso aqui é um outro mundo. Então, o quadro clínico típico de uma hiperplasia adrenal congênita, ou então deficiência enzimática da suprarrenal da forma não clássica, apresenta-se normalmente como hirsutismo, acne, disfunção menstrual, infertilidade, abortamento, obesidade androide e, eventualmente, virilização. Aí, no exame físico, você vai ver a paciente com acne, estria, acantose nigricans, circunferência abdominal aumentada, aumento do clitóris, eventualmente, e aumento do índice de Ferriman e Galway. Quando você vê isso, você fala, tá parecendo que isso, na verdade, é SOP. Então, aqui tem esse é o meu sobrinho, e aí ele está com uma dúvida, basicamente, se esse quadro clínico seria, de verdade, a SOP. Isso aqui é o desenho da doutora Vanessa, que ela criou um personagem que é o ovário preguiçoso da SOP, o tal do sopão. Então, quando você avalia essa paciente, não tem possibilidade de você ver clinicamente se aquilo de fato é SOP ou hiperplasia adrenal congênita. Isso foi provado por um trabalho que a gente fez com a doutora Silvia e o pessoal e a doutora Tânia Bachega e a Giovana, que nos ajudou nisso, que ela comparou esses dois grupos, né, hiperplasia adrenal congênita versus SOP. O que ela viu, basicamente? Em alguns casos, por exemplo, em alguns aspectos, você tem uma diferença significativa, sim. Mas quando você amplia esse N e começa a avaliar se é possível por meio... Acabei de falar nela, ela está aí, ó. Então, assim, por meio só do aspecto clínico e laboratorial, não tem possibilidade de você fazer o discernimento entre SOP e hiperplasia adrenal congênita. Então, esse é um dado importante, porque por isso, exatamente, que como diagnóstico diferencial, e quando a gente vai fazer o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos, necessariamente a gente precisa excluir a possibilidade de da deficiência da 21-hidroxilase. Então, a gente sabe que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com a síndrome dos ovários policísticos, com tumores produtores de androgênio, com hirsutismo idiopático e, eventualmente, de hiperandrogenismo funcional. Nunca esquecer, principalmente nesses tempos que a gente está atualmente, de perguntar se a paciente não faz uso exógeno de alguma substância que provoque hiperandrogenismo. Perfeito. Então, uma vez que a gente fez essa suspeita diagnóstica baseada na clínica, nós vamos fazer o passo número 1, que é fazer o diagnóstico. E, de novo, a gente volta a falar sempre com os residentes, com o pessoal que está em formação. Mas é muito complexo o esteroidogênese, esse nome é estranho, deficiência da 21-hidroxilase por hiperplasia adrenal congênita, eu nunca vou lembrar. Mas é importante a gente saber duas coisas. Primeiro, é causa comum de hiperandrogenismo. Segundo,
O rastreamento ele é muito simples. Basicamente, a gente tem que pedir uma dosagem de 17-hidroxiprogesterona, tá certo? Fase folicular do ciclo, principalmente o ideal de manhã, e ele faz parte da rotina de SOP, como eu havia dito. Então, se a gente pede a dosagem da 17-hidroxiprogesterona e vem abaixo de 2, você exclui essa possibilidade de ser hiperplasia. Se vem acima de 100, você tem certeza que essa paciente tem, de fato, uma deficiência enzimática. De 100 ou 10, né? Aqui tem uma coisa que a gente precisa lembrar, com relação à unidade de medidas. No entanto, se tem uma zona aqui que é uma zona nebulosa, uma zona cinza, entre 2 e 10. Então, você não tem certeza do que pode ser. E aí, quando vem entre 2 e 10, você, a princípio, você precisaria dar um passo seguinte, que é fazer a fase número 2. Aqui, volto a chamar a atenção de vocês que alguns laboratórios, eles expressam essas dosagens em nanogramas por decilitro ao invés por ml. Então, aí seria 200 ou 1.000, em vez de 2 e 10, tá bom? Perfeito. Então, a fase 2 do diagnóstico, quando entra naquela zona nebulosa, é o quê? Você testar, você vai adicionar uma substância, que é um ACTH sintético, que a gente chama de cortrosina ou então de sinactem, e você basicamente vai fazer uma injeção disso por meio EV ou IM, e você vai estressar essa glândula como um todo, e, de novo, você vai dosar isso aqui. Então, você vai dosar cortisol, dosar 17-hidroxiprogesterona. Então, vamos lá com aspectos técnicos desse teste. Então, você vai fazer o teste entre o primeiro e o quarto dia do mês. Então, como eu disse para vocês, entre o primeiro e o quarto dia, e aí você vai dosar no menos 60, idealmente você vai deixar essa paciente lá 60 minutos para você excluir essa parte de estresse dessa paciente, vai dosar o basal em 60 minutos. E aí, vai dosar 17-hidroxiprogesterona e cortisol. Lembrar aquilo que eu falei para vocês, nanogramas por ml é de 2 a 10 e nanogramas por decilitro entre 200 e 1.000. Tem problemas regulatórios nesse aspecto, por quê? Porque a Anvisa, ou então o governo, na verdade, tem uma lei estranha que ele não permite que o laboratório compre a cortrosina. Então, o que significa? É uma loucura, porque aí a pessoa vai ter que comprar a cortrosina e levar no laboratório. Aí, para comprar a cortrosina é vendida só em caixa com 10, que custa mais ou menos R$200 por ampola. Pelo menos era R$200 por ampola. Só que você não vai precisar de 10 ampolas, você vai precisar de uma ampola. E para comprar uma ampola, você tem que comprar sem nota. Aí falou assim, mas o laboratório está mandando eu comprar uma coisa no mercado negro para fazer um teste que eu preciso. Então é uma coisa meio bizarra, mas essa é a realidade. Então o sujeito vai lá e compra o ampola, leva para o laboratório e faz a injeção e basicamente ele precisa ter essa resposta esperada. Então se a paciente está tudo normal, quando no tempo menos 60 vai ser tudo normal, no basal vai ser normal, quando a gente tenha dúvida, né? E depois de 60 minutos, a gente vai dosar o cortisol. É importante que o cortisol aumente para a gente ver que, de fato, foi feito o efeito aconteceu. E aqui teria que estar normal, abaixo de 1.000, certo? Então, para a gente excluir a possibilidade dessa paciente ter hiperplasia adrenal congênita. O grande problema é que, quando você vai interpretar isso, você poderia, entre aspas, isso aqui é um clássico da Maria Nil, em que você basicamente, dependendo dos níveis de 17-hidroxiprogesterona, você vai classificar essa paciente como normal, como heterozigoto, como se fosse um tipo de mutação um pouco mais leve, como a forma não clássica e como a forma clássica, a depender do grau de comprometimento dessa enzima e também, por conseguinte, o grau de aumento da 17-hidroxiprogesterona quando estimulada. E aí, o problema é que quando dá nessa área aqui. Então, eles sugerem que nessa fase a gente faça a dosagem do 21-desoxicortisol, que você teria a possibilidade de identificar um heterozigoto nesses casos. Mas está muito complicado e eu não sei se eu vou conseguir chegar até esse ponto de investigação. Não tem problema, porque muitas e muitas vezes, de fato, quando começa a complicar demais, a gente tem que pedir ajuda. Mas antes da ajuda, nós fizemos um trabalho em conjunto com o pessoal da endocrinologia, aí estava presente várias pessoas desse grupo,
e em que a gente basicamente identificou 106 pacientes que o pessoal da endócrino tinha identificado e genotipado essas pacientes, e nós comparamos com 258, 260 pessoas, mais do que isso, 300 pacientes com SOP, e aí a gente tentou identificar um novo valor de corte, por quê? Devido exatamente a esses problemas de dificuldade para fazer o teste de cortrosina, né? E aí, por meio desses estudos de comparação desses dois grupos, a gente propôs um novo valor de corte. Então, aí, em vez de ser de 2 a 10, seria de 2 a 5,4, que significa que, basicamente, a gente diminuiu a necessidade de fazer testes da cortrosina. Então, basicamente, aquela zona nebulosa, ele ficou entre 2 e 5,4. Então, isso é uma coisa que a gente acha que é útil no dia a dia do ginecologista, porque ele pode ficar relativamente tranquilo, por exemplo, nenhuma paciente com SOP teve 17-hidroxiprogesterona muito elevada nesse grupo. E se não deu certo, e se mesmo assim eu ainda tenho dúvida, e aí você teria que partir para uma genotipagem do gene. A gente sabe muito bem que hoje em dia tem um mapa muito bem estabelecido e tem esse mapa que eu falei para vocês da relação genótipo-fenótipo, que é muito bem estabelecido. Então, a possibilidade seria você pedir o sequenciamento do 21-hidroxilase, do gene do CYP21A2, para a gente ver qual tipo de mutação essa paciente tem. É importante a gente fazer isso, porque muitas e muitas vezes, se essa paciente tem a forma de heterozigoto, ou então ela tem uma forma de hiperplasia adrenal congênita, você fazer aconselhamento genético para essa paciente. Que, como eu disse para vocês, existe uma possibilidade grande dela ter mutação, e o pior, existe uma possibilidade grande do filho dessa paciente ter a forma completa, a forma clássica. Então, por isso que é importante a gente fazer isso. Perfeito, então como é que eu vou tratar? Voltando aqui para a vida real. Então, idealmente, a ideia seria o quê? Você fazer o uso de corticosteroide, para você controlar aquela produção exacerbada de androgênio. Então, o ideal seria tomar dexametasona entre 0,1 e 0,5, que esse aqui tem uma posologia interessante, que é uma dose única por dia, e normalmente o pessoal daqui utiliza o Elixir, por quê? Porque se você vai procurar na farmácia, a dexametasona só tem em dose um pouco mais elevada. Então, ficar partindo o comprimido não seria uma boa ideia. Então, a ideia é usar Elixir, em que você pode, a forma líquida, né? Você pode utilizar entre 0,2 e 0,3 por dia nessa pessoa, então nessa criança. Depois, quando ela ficar adulta, a ideia é que a gente utilize uma posologia um pouco mais simples, que é a prednisona. Então, a prednisona 5 mg é o que a gente usa mais no dia a dia aí, em 2 tomadas. Então, essa é uma possibilidade interessante, por quê? Porque essa paciente, você vai fazer o controle dessa paciente com um tipo de posologia que é bastante mais tranquilo. A hidrocortisona ela seria interessante também, mas ela não está disponível comercialmente no Brasil. Então, o pessoal da endócrino, às vezes, tem que mandar manipular isso para fazer o tratamento, principalmente de crianças. E como é que você vai fazer o monitoramento? Você vai fazer um monitoramento clínico da dosagem de testosterona e da androstenediona. Não se deve usar 17-hidroxiprogesterona para segmento, por quê? Porque ela está bloqueada mesmo, então ela sempre vai vir elevada. Então, você tem que pegar mais ali na frente. Ontem, interessante, porque ontem veio uma paciente, né, Silvia? Ontem passou uma paciente no ambulatório que ela teve hiperplasia adrenal clássica, ela foi para o Instituto da Criança, ela tinha genitália ambígua, e ela chegou no nosso ambulatório com 18 anos, porque eles pediram uma avaliação da genitália da paciente. Então, ela já menstruava normal e ela tomava 2 tipos de corticoide. Ela tomava dexametasona, ela já estava tomando prednisona e ela tomava também a fluocortisona porque ela tinha a forma perdedora de sal. E a paciente estava bem e ela tinha vida bastante próximo do normal. O grande problema de tratar com corticoide é o problema que esse aqui em homenagem ao professor Guaracá, é o Vicente Mateus. O Vicente Mateus, para quem não conhece, né, tem gente aqui que já conhece o Vicente Mateus, mas era um presidente do Corinthians, que era um sujeito espanhol, e ele tinha umas frases lapidares. E essas frases dele eram engraçadíssimas. Uma das frases dele que era uma faca de 2 legumes.
Então, tem a outra também que é muito legal, que é depois da tempestade vem a ambulância. Então, ele fala... Então, eu lembrei do Vicente Mateus que o uso do corticoide ele pode ser uma faca de 2 gumes, não legumes. Qual é o problema? O problema da gente usar cronicamente o corticoide são aqueles problemas que a gente já conhece, né? Então, por exemplo, o problema de massa óssea, a gente sabe que o osso sofre com a ação do corticoide, alteração metabólica, a gente sabe que o uso crônico de corticoide traz, sim, alterações metabólicas, obesidade e uma série de outros fatores, inclusive risco de doença cardiovascular. O grande problema é que se a gente não usar também, pode ser prejudicial para o paciente. Por quê? Essa glândula está em contínuo hiperestímulo, superestímulo crônico da glândula. E isso pode fazer o quê? A hiperplasia literal, ou seja, a glândula vai crescendo, 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 e pode aumentar muito a chance dela ter tumor suprarrenal. E também o que é mais comum e grave, que é esse mielolipoma, que é o quê? Inclusive tem até esse guideline último de 2021, tem uma foto interessante da suprarrenal da paciente gigante por estímulo do ACTH contínuo, exatamente em decorrência do não tratamento dessas pacientes. Então, para a gente, ginecologista, você tem que ter uma certa prudência, porque também é difícil a gente tratar, mas, por outro caso, deixar sem tratar também é complicado. Então, o que a gente faz, basicamente, é tentar utilizar o mínimo de dose de corticoide e acompanhar essa paciente cronicamente. Mas existe uma outra possibilidade, que nas formas mais leves, a gente pode fazer um tratamento semelhante à SOP. Então, também está isso nos guidelines. Então, dependendo do grau de comprometimento daquela enzima da 21-hidroxilase, essa paciente vai ter uma coisa que o Samuel, meu sobrinho, não consegue discernir se é SOP ou hiperplasia adrenal congênita, e a gente pode, sim, tratar ela como uma SOP. Então, você vai dar um anticoncepcional combinado oral, principalmente com algum antiandrogênio, né, com algum progestagênio antiandrogênio, esses aqui são os mais antiandrogênios, e também associar um antiandrogênio, porque o grande problema é que essa glândula ela funciona razoavelmente, mas ela produz mais androgênio do que o habitual. Então é por isso que a gente basicamente pode utilizar um tratamento semelhante à SOP. E também adicionar, eventualmente, se for necessário, antiandrogênios, como principalmente a espironolactona. Então, eu falar assim, mas então eu não preciso ter medo de hiperplasia adrenal congênita? Não. Dependendo do tipo, dependendo do grau de acometimento da enzima, a gente pode tratar essa paciente e seguir essa paciente ao longo do tempo. Deu aqui, parou de funcionar. Deixa eu tirar aqui o seu. O senhor não quer atualizar o Office? Não quero atualizar o Office agora, não. Então, perfeito, então eu vou seguir essa paciente ao longo do tempo. Quais são alguns cuidados que eu preciso tomar? Primeiro cuidado que eu preciso tomar é se essa paciente engravidar. Então, se essa paciente engravidar, basicamente aqui vocês vão ter um sorriso na face de vocês que, pela primeira vez na minha vida, vou pedir sexagem fetal com alguma indicação médica. Então, não vai ser a cor do bolo, não vai ser a cachoeira que vai ser pintada de rosa ou de azul, mas você vai tentar saber bem precocemente no sangue materno se essa criança é sexo masculino ou feminino, lá com 8 semanas. Por quê? Porque aí você vai falar para ela, se for feminino, você vai iniciar o corticoide nessa paciente, necessariamente, para ela não ficar masculinizada. Aí você vai evitar esses dois. E aí você vai manter durante toda a gestação. Se for menino, basicamente você pode manter a conduta, não precisa iniciar o corticoide nessa gestação. Então isso é importante, porque muito precocemente você vai decidir ou não se você vai usar corticoide para essa paciente. E tem algumas outras deficiências, essa aqui eu faço uma homenagem ao professor Baracá, que é o quê? Algumas enzimas também naquela esteroidogênese que são bem mais raras, mas é importante a gente lembrar. A primeira é essa daqui, a 3-beta-hidroxideshidrogenase, que a gente conhece como 3-betaol, é uma doença rara, mas ela vai causar, ao invés de 17-hidroxiprogesterona, ela vai aumentar 17-hidroxipregnenolona e a própria pregnenolona. E ela vai também aumentar bastante o DHEA. Então, assim, DHEA raramente a gente precisa pedir no consultório, viu?
DHEA é uma coisa que tem muito médico, principalmente alguns ortomoleculares, adora pedir DHEA. E lá no Fleury é uma loucura. Por quê? Porque DHEA é um teste ruim, o ensaio não é bom, e o pior ainda, a biologia do DHEA, ela é terrível. Então, assim, você tomar decisão clínica baseada em DHEA é um mau caminho, exceto na deficiência de 3-betaol, porque a DHEA vai estar muito, muito elevada. Então, você usa DHEA para fazer diagnóstico ou então rastreamento de deficiência de 3-betaol. E a outra coisa que eu acho que vale a pena a gente lembrar, que é o que? A deficiência de outra enzima, que é a 11-beta-hidroxilase, que é um pouquinho abaixo da 21-hidroxilase, que ela vai causar hiperandrogenismo e hipertensão. Então, a gente lembrar, paciente hipertensa, jovem e paciente com hiperandrogenismo, pense em deficiência da 21-hidroxilase também, porque muitas e muitas vezes, ao invés de ficar tomando 1, 2, 3 antihipertensivos, às vezes tomando o corticoide já é o suficiente para resolver o problema da paciente. Então, para a gente terminar, lembrar que a tal da hiperplasia adrenal congênita, ela é uma deficiência enzimática que ela é mais comum do que a gente pensa. A gente, como ginecologista, vai pegar muito a forma não clássica e, na grande maioria das vezes, nós vamos pegar uma deficiência da 21-hidroxilase e é importante que a gente tenha a possibilidade de fazer esse rastreamento, que é um rastreamento simples, né? Que é 17-hidroxiprogesterona. Lembrar que nas pacientes com SOP e nas pacientes com amenorreia, a 17-hidroxiprogesterona deve ser acompanhada de uma dosagem de progesterona também. Por quê? Porque se ela está em amenorreia, você não vai conseguir dosar entre o primeiro e quarto dia do ciclo. Então, você precisa saber se ela não ovulou por um mero acaso e atrapalhou o seu teste. Aparecimento tardio, normalmente é isso que aparece. Então, é aquela SOP que começa mais tardiamente. E clinicamente muito semelhante à SOP. E para terminar, a gente tem... Na verdade, como ginecologista, a gente tem uma responsabilidade com essas pacientes, né? Essas pacientes, a gente sabe muito bem que o ginecologista, ele acompanha as pacientes, felizmente, né? Longitudinalmente. Então, a gente acompanha essas pacientes durante a adolescência, durante a fase jovem, que ela vai pedir um anticoncepcional, quando ela vai engravidar. Então, a gente precisa saber desses detalhes, basicamente, para dar um melhor tipo de assistência para a nossa paciente ao longo do tempo. Então, era mais ou menos isso. Aqui deixo os contatos e aí a gente está disponível aí para dúvidas. Meia hora, professor. Foi bom. Vamos ver aqui, ó. Foi mesmo. 32 minutos no cronômetro. Sem atualização do Windows ainda. Tá aqui, ó, ainda. Não, mas foi excelente, viu, Gustavo? Bem objetivo, uma bela apresentação. E, Arielle, dá para acender a luz para a gente? O Alcione está pedindo a luz. Seja feito. Então, eu queria realmente lhe cumprimentar pela apresentação, muito bonita, bem pontual. E você falou, vou começar fazendo uma pergunta para você sobre o teste da cortrosina intramuscular. Sim. Porque o teste oral, você colhe de manhã cedo, 60 minutos antes, faz a cortrosina e colhe 60 minutos depois. E tem o intramuscular também. Até nós fizemos um estudo há muito tempo atrás. O Lial, isso. E usamos isso, já tem tanto tempo, e não dosava 17-hidroxipregnenolona. Sim. Aí nós viemos aqui e falamos com a professora Berenice, isso já tem acho que uns 20 anos. Falamos com a professora Berenice e ela fez as dosagens para a gente da 17-hidroxipregnenolona. Então, ele tomava na véspera e vinha de manhã cedo para fazer a coleta. E a outra coisa, o professor Espero, no livro dele, ele coloca, para não deixar a turma mais jovem assustada, ele põe também que podia-se fazer a relação progesterona, 17-hidroxiprogesterona, que é progesterona, vai para 17-hidroxi, e a pregnenolona e vai para 17-hidroxipregnenolona. A relação, se ela tivesse alterado, ele tinha um valor, eu não me lembro desse valor agora, sim, mas você poderia suspeitar de uma deficiência da 3-betaol, usando a pregnenolona e a 17-hidroxi, ou a progesterona, deficiência de 21-hidroxilase. Queria que você comentasse isso, que acho que é uma coisa prática também para quem não tem todos esses
cães que você tem lá no Fleury, a gente usa o gatinho, né? Perfeito. Tá bom? Então, aí tem duas coisas que eu me lembro que eu tinha chegado na escola e o Lial estava fazendo... Não tem 20 anos não, professor, tem uns 5 anos só. 5? Então, o que acontece? Esse foi um método interessante porque tinha esse problema do seu IM, né? Então, o intramuscular, ele demora mais para agir. Então, todo aquele processo que a gente mostrou, ele poderia ser mais rápido e o Lial mostrou um pouco isso, né? E a performance do teste entre EV e IM, ele é muito semelhante. Então, aquilo foi muito bom, porque, por exemplo, para o laboratório, a pessoa não precisava tomar no dia anterior, sob condições que você não sabia muito bem. Então, você já levava para o laboratório e em 60 minutos, mais ou menos, você já resolvia o problema da pessoa. Então, isso é uma coisa que, de fato, foi interessante. Essa questão da pregnenolona, quando a gente vai pedir DHEA e pregnenolona, eu acho que isso é uma coisa que o professor falou que é muito interessante, porque você vai pedir quando a coisa não estiver batendo. Ou seja, você fez um diagnóstico de SOP, mas essa paciente tem um quadro de androstenediona aumentado, de testosterona aumentado, então, e ela, 17-hidroxiprogesterona, não está muito elevado. Se tiver elevado, você fala, beleza, vou seguir aquele fluxo ali, está muito bem. Se essa paciente ela tem principalmente DHEA muito aumentado, aí você vai pensar em 3-betaol. Mas aí lembrar duas coisas. 3-betaol é uma doença rara, bem rara. Então, mais rara ainda. Então, assim, a gente vai pensar só de vez em quando. E nessa relação, nesse teste, nesse estudo que a gente fez junto com o pessoal da Tânia Bachega, a gente testou várias relações. Uma das relações que a gente testou foi 17-hidroxiprogesterona e progesterona para ver se eventualmente ela era melhor do que 17-hidroxiprogesterona sozinha. Mas não era. Então a gente guarda realmente essa relação para quando a gente está desconfiado de deficiência de 3-betaol. E lembrando que, pessoal mais jovem, a 3-betaol é a única que não está, a esteroidogênica, que não está no citocromo P450, né? Faz parte de outra família. Isso, para lembrar isso, porque às vezes vocês vão fazer alguma prova, alguma coisa, prova do TEGO, exame de residência, pode aparecer isso aí. Então, lembrar que ela Fica não a dica, tá... né, professor? Fica a dica. Fica a dica. Mas eu, como não faço prova, só se o professor Nilson for colocar lá, hein? Também não, O Edson, por favor. Bom, primeiro, parabéns, Gustavo. Excelente essa aula. Assisti algumas vezes, sempre aprendo muito quando você fala. Eu estava aqui refletindo sobre 2 casos que eu atendi há algum tempo, que mantinham persistentemente 17-hidroxi ali entre o 2 e o 5,4. E na falta do teste da cortrosina, um dos artifícios que eu acabei fazendo foi apelar direto para o teste genético, então meio que pulando uma etapa. Então, a minha primeira pergunta para você é essa, o quão isso é ok ou não? E segundo, por que as duas vieram com teste negativo genético no fim? Então, a gente meio que ficou mais tranquilo. Né? A gente ficou mais tranquilo para realmente bater o martelo de que era SOP, ainda que ela mantivesse uma 17-hidroxi ali de 3 e pouco. Por que uma SOP elevaria essa 17-hidroxi? E a outra coisa é, quando você administra corticoide e pensa nesses efeitos colaterais, eu imagino que a gente esteja pensando mais no ajuste de dose e no efeito de uma dose mais alta do que o que ela precisava. Mas se ela está produzindo menos cortisol do que habitualmente estaria, essa reposição não atingiria níveis fisiológicos e seria mais segura, pensando em osso, nos efeitos metabólicos? Sim, perfeito. Então, a primeira coisa é com relação à questão do sequenciamento. O sequenciamento, ele custa mais caro, né? Então, assim, ele é feito e hoje em dia está simples fazer, porque a gente basicamente tem plataformas que você consegue fazer isso por NGS, que é melhor. Agora, a gente tem que lembrar que do jeito anterior que a gente fazia, basicamente você não pega o gene inteiro e sequencia ele, né? Então, você basicamente estuda o que a gente chama de hotspots. O que significa isso? São as áreas que, habitualmente, elas já foram descritas como tendo variação genética ou mutação. Então, esse é o normal. Hoje em dia, com o NGS, é um pouco melhor e vai ficar mais barato.
Então, às vezes, nesse problema da cortrosina que você não consegue fazer, e às vezes parece uma coisa meio uma novela do Kafka, sabe? Que a pessoa fica andando atrás de uma coisa que ela não sabe por que ela está ali. Mas ela tem que ficar andando atrás na cidade, atrás da cortrosina. Então, é aquela loucura. Então, hoje em dia, o teste genético tem ficado cada vez mais acessível, mas ainda assim, é mais caro, bem mais caro. Então, você não fez errado, não, porque às vezes você tem tanta dificuldade e tem essa possibilidade de fazer o teste, você testa e às vezes ela tem SOP mesmo. Agora, com relação à sua pergunta dela ter um... Não tem o teste. Então, não é todo lugar que tem o teste, né, Gustavo? Perfeito, exatamente. Então, aí a gente tem que clinicamente... Aqui em São Paulo a gente já tem dificuldade. Aqui em São Paulo tem dificuldade. Então, por isso que esse artigo que a gente fez, a gente acredita que ele tem um impacto social importante. Por quê? Porque, nesses casos, você vai basicamente diminuir o número de pessoas que teriam necessidade de fazer a curva ou o teste, né? Então, você vai tratar essa paciente como tendo SOP de fato. E agora, qual que chama atenção? Quando a paciente tem genitália ambígua, isso é uma coisa que de fato chama atenção, porque a SOP não é comum, ou então quase nunca você vai ter clitoromegalia, genitália ambígua. Então, essa paciente chama atenção. E essa paciente que teve o problema pré-natal lá, né? Então, isso aqui, se o erro foi cometido lá, quando ela nasceu, a paciente nem vai chegar na puberdade. Então, esse é um problema. Mas a gente sabe pouco a respeito das outras enzimas, tá? Então, talvez com o NGS, a gente tenha outro painel de tentar entender qual que é a ação sutil dessas outras enzimas, levando a um quadro SOP-like. Professora Hayashida. Bom dia, excelente aula, Gustavo. Agradeço a Silvia pela parceria lá no dia a dia no ambulatório, que a Silvia manja muito disso. Experiência no teste da cortrosina a gente tem. É endovenosa, a gente nunca usou intramuscular, é endovenosa. E por que a gente faz 1 hora antes de pulsionar a veia? Porque o fato de pulsionar a veia já sobe, principalmente o DHEA, sobe muito, junto com o cortisol. Então, deixa 1 hora em repouso, aí a gente dosa o basal, injeta o ACTH sintético e 1 hora depois faz a dosagem. Então, assim que nós fizemos, né? Hoje em dia, a dificuldade, né, não se faz mais, né? Mas o que a gente pode fazer é dosar 17-hidroxiprogesto mais de uma vez. Pode ser em ciclos diferentes, ou assim, na fase, sempre na fase folicular. Porque fase lútea, o corpo lúteo acaba produzindo um pouquinho, liberando um pouquinho do 17-hidroxiprogesto. E na SOP, porque nós temos, Edson, na nossa experiência, o fenótipo C da SOP tem 17-hidroxiprogesto maior do que os outros fenótipos. Deve ser porque o mecanismo é diferente. Isso não é SOP, professor. Não, essa cicla. Não, essa vai, professor. Essa é assim. Ovula? Não, é a D aqui. A D é de outra especialidade, não é nossa. Não, mas o que a gente observou tem componente suprarrenal nesse fenótipo C, que o senhor não concorda que existe fenótipo C. Então, não, o D que ele não concorda. Assim. O C também, se tem deficiência suprarrenal, professor, não também. Sei, ainda não, vamos ver. É gozado isso da SOP, né, Nilson? A SOP, o conceito dela é uma anovulação hiperandrogênica. Esse é o conceito da SOP. Como é que põe uma SOP que ovula? Não é SOP, meu Deus. Mas nem todas ovulam, professor. Mas não é SOP. Isso aí é coisa de outra especialidade que está tirando as coisas da gente. Eu não quero entrar nesse... As doenças estavam vagando por aí, deixa para o Nilson falar um pouco, ela na SOP, descer o pau também um pouquinho, porque eu já falei tanto lá no congresso da SOGESP, e vou falar depois da dexametasona, né, Gustavo? Nós temos que pôr primeiro no tratamento a prednisona, que é o que a gente sempre usou a vida inteira. Agora também essa outra especialidade, não sei se é porque é uma dose ou se tem algum outro interesse, eu não sei, né? Não, isso que eu gostaria de falar. Está colocando a dexametasona. Pode falar. É mais prednisona, né? Hoje é sessão descarrego. Só mais uma coisa. A paciente de ontem, ela tem só 12 anos, Gustavo.
E ela veio para Não, nós. ela não tem 12 anos, não. Encaminhada do Instituto da Criança. Ela tinha. O interessante que a detecção do problema dela foi no teste do pezinho. Sim. Do 17-hidroxiprogesto. Aí investigaram e viram que era a forma clássica da deficiência. Passar para o professor Alcione, que ele já está ali comendo o dedo. E quando ele fica bravo, é fogo, hein? Gustavo, foi muito boa a sua apresentação. Acho que, do ponto de vista clínico, quase perfeito, porque perfeição é difícil. A minha preocupação é com o aspecto cirúrgico. Você chamou a atenção da genitália atípica. É o termo que a professora Berenice quer que se use mesmo. Não é só ela, não. É? Não é só ela, não, mas tudo bem. Não, é o termo atual. Então, a genitália atípica é uma preocupação, porque eu recebo esses pacientes, não só do ICE, como de outro lugar, que tanto criança como já adolescente. A intervenção cirúrgica, porque o cirurgião, geralmente, esse serviço tem o cirurgião pediatra. Então, o cirurgião infantil, pelo título de cirurgião infantil, eles entendem que tem que operar tudo que é criança é com eles. E eu te digo que é quase 100% das pacientes que eu recebo com a genitália distorcida, genitália externa. Uhum. Distorcida por intervenção inapropriada em termos de idade. Quer dizer, a única intervenção que eu acho que deve ser feita numa criança assim é se ela tiver uma hipertrofia de clitóris muito acentuada, que perturba, principalmente a criança a partir de 3, 4 anos de idade, com uma hipertrofia de clitóris, realmente é um problema. Então, você pode fazer essa intervenção. Mas o que a gente recebe é a vulva, aquele que o professor nosso antigo chamava de períneo longo. É como se fosse a persistência do seio genital. Então, a intervenção que a gente vai fazer, pela técnica classicamente, geralmente essas pacientes já vêm distorcidas, então dá mais dificuldade. O que eu acho? Não se deve mexer na vagina. A vagina dessas meninas são normais, as vaginas dela. Então, é só vulva. Então, não deve fazer intervenção numa fase de criança muito pequena, porque distorce. E depois é terrível. Então, a gente vê ou ginecologista ou cirurgião pediátrico fazer essa intervenção e o resultado é péssimo. Essa lembrança que o doutor Alcione falou, ela é muito importante, porque, primeiramente, a gente precisa lembrar qual é esse conceito de genitália ambígua, né? Ou então de genitália atípica. Então, para os residentes, basicamente, genitália ambígua é definida como uma criança que nasce com uma genitália que você olha e, basicamente, você não consegue dizer se é masculino ou feminino. Então, é alguma coisa ali no meio que você não consegue, só pelo fenótipo, olhar para ela e falar assim, é feminino ou masculino. E esse ponto que ele falou é um ponto muito importante, porque hoje em dia existem uma série de técnicas, né, que elas preservam toda a inervação anterior e posterior do clitóris. Antigamente tinha essa coisa. O clitóris está muito grande, a técnica antigamente preconizada era o seguinte, faz amputação. E a pessoa não tem mais sensibilidade ali, ela fica com aquilo, amputava e colocava para dentro, né? Então, hoje em dia, esses grupos, eles cuidam de um outro jeito, né? Essa menina que chegou ontem, né, Silvia? Ela tinha uma vulva muito próximo do normal. E ela vai ter uma vida normal na vida dela. Então, sepultação. Isso eu faço aqui. Exato. Então, assim, nos centros especializados é importante a gente referendar esses casos e não tentar fazer isso em casa, né, professor? Tipo. Meu Deus do céu. As cirurgias, eu já teve uma aula que eu dei em Ribeirão que eu falei, assim, principalmente nos casos de prolactinoma, é bom recomendar para os médicos, né, não fazer isso. Não, cirurgia transfenoidal, o ideal é não fazer você mesmo. Manda para o neurocirurgião, que é mais prudente. Bem, nós vamos ter hoje que terminar às 9 horas, que tem uma reunião da pós-graduação, às 9, então, mas tem o José Maria e o professor Nilson vai me ajudar aí no combate.
Professor Zé Maria, por favor. Então, gostaria de dar os parabéns, acho que a aula foi muito clara, muito didática, mostrou conhecimento, como sempre, então parabéns. Também na sua GESP foi um sucesso lá, todo mundo gostou. Agora tenho duas perguntas, né? Uma em relação ao insutismo idiopático e o fenótipo C da SOP. Qual que é a diferença? E a segunda é, no teste da cortrosina, é descrito que 5% das pacientes do teste de cortrosina pode ter uma hiperfunção da suprarrenal e não defeito. Como que eu faço o diagnóstico diferencial? Perfeito. Então, a primeira coisa com relação ao hirsutismo idiopático, lembrar que o hirsutismo idiopático, ele é aquele hirsutismo que ela só tem o hirsutismo, né? Então, ela precisa necessariamente ter ciclos regulares, ciclos ovulatórios, androgênios normais. Então, assim, mas pode ser que ela confunda um pouco com aquela paciente que cicla da SOP. Se ela tiver os níveis normais de androgênio, pode até ser, porque a gente sabe que hiperandrogenismo na SOP você pode ter só o hirsutismo, já vale. Então, essa é uma fragilidade da definição mesmo, que pode confundir com o fenótipo C. Isso é uma boa lembrança. Só que o ultrassom, exatamente, o ultrassom necessariamente ele tem que ser normal no hirsutismo idiopático, né? Então, agora com relação e a última pergunta que você perguntou, exatamente, às vezes nem a curva, nem o teste de cortrosina, ele é capaz de te dar a resposta final. Aí ela vai para a genotipagem do gene, que ele é o que mais se aproxima do que a gente tem aí. Às vezes são defeitos muito sutis, defeitos pequenininhos, que ela tem só um componente adrenal. Tem alguns autores, o professor Aziz, por exemplo, ele trabalha muito nisso, né? Paciente com SOP que tem componente adrenal, ou suprarrenal. Então, assim, muito provavelmente são pequenos defeitinhos ali que não foram diagnosticados, ela ficou como SOP. Muito bom. Professor Nilson. Eu queria parabenizar você pela bela apresentação, né? Então, curto tempo você conseguiu colocar. E não tenho o que falar porque o que eu ia falar você acabou de falar aqui. Com certeza, à medida que a gente vai aprimorando o conhecimento, esses pequenos defeitos serão esclarecidos. É isso, na verdade, acho que algumas situações catalogadas como SOP não são SOP, né? Mas é uma questão de tempo futuro para esclarecimento a esse respeito. A parte genética é o que vai esclarecer boa parte de todos esses aspectos. Mas Ou não, né, professor? Ou não. Ou não. É como o grande painel da coisa da oncogenética, né? Só causa problema. Pegar um painel de 120 e arranjar uma dor de cabeça terrível, né? Então tá bom, um bom dia a todas, a todos, e vamos que vamos. Bom dia.